No dia 21 de junho de 2004, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, Jean Donnelly, de então 43 anos, saiu para trabalhar como sempre fazia todas as manhãs, se despedindo da esposa e dos dois filhos pequenos. Jean chegou na fábrica, estacionou seu carro, bateu o ponto, vestiu o uniforme e foi para seu escritório iniciar seu turno. Por volta das 8 da manhã, sua esposa ligou casualmente para ele, mas Jean não atendeu e nem retornou a ligação como normalmente fazia. Por volta das 9 horas da manhã, ligaram para a esposa de Jean, perguntando se ele estava lá, pois tinha perdido uma reunião importante. Este fato gerou preocupação na sua esposa, que tentou ligar para seu celular inúmeras vezes, mas Jean não atendia. Quando chegou 6 horas da tarde, horário em que ele deveria estar chegando em casa depois de um dia de trabalho, ele não apareceu. Sua esposa então avisou a polícia sobre o seu desaparecimento. A princípio, a polícia imaginou que Jean havia saído da fábrica em algum momento do dia, porém seu carro estava no pátio da empresa. Mas havia algo em comum: o veículo estava estacionado em outro local e não na vaga que ele normalmente usava. Apesar desse fato, o carro estava em perfeitas condições e não tinha marcas ou vestígios de que algo errado poderia ter acontecido no veículo. Dentro da fábrica, os investigadores viram que o escritório de Jean estava completamente organizado. Seu computador estava desligado e em sua mesa ainda havia um pedaço de bolo intacto que Jean havia comprado no caminho para o trabalho para comer na empresa. Verificou-se também a possibilidade de Jean ter se acidentado na fábrica, mas nenhuma evidência que apontasse para essa hipótese foi encontrada. Os policiais então se concentraram em falar com os envolvidos e, ao interrogar a esposa de Jean, eles descobriram que o homem estava apresentando um comportamento estranho semanas antes do seu desaparecimento. Segundo a esposa, Jean, que sempre foi um homem tranquilo e vivia uma vida pacata e feliz com sua família, passou a agir de maneira ansiosa e cautelosa, como se estivesse preocupado com algo. Em certo momento, contou a esposa, Jean chegou a cancelar um jantar que eles haviam combinado, porque tinha uma reunião urgente fora do horário de trabalho, algo que ele nunca havia feito em décadas trabalhando na fábrica. Antes de partir para essa tal reunião, Jean apenas disse que poderia voltar um pouco frágil da reunião, mas que não queria falar sobre o assunto. Quando questionado pela esposa se essa fragilidade que ele teria mencionado seria fisicamente ou emocionalmente, Jean confessou que seria fisicamente, ou seja, deixando a entender que poderia voltar para casa machucado. Apesar da insistência da esposa, ele não quis dizer aonde ia e nem mesmo o motivo da tal reunião. Quando voltou para casa, estava fisicamente intacto, mas continuava com aquele mesmo ar de preocupação e ansiedade de antes. A esposa também relatou um outro dia em que Jean, que era sempre uma pessoa calma e tranquila, ficou furioso com algo e disse que precisava evitar uma crise. Jean também saía para fazer longas caminhadas noturnas sem dizer aonde ia, comportamento que ele também nunca havia demonstrado antes. Em uma noite, a esposa relata que Jean a acordou apenas para falar sobre os presentes que ele havia comprado para o aniversário dos filhos. Além de ser estranho que ele tenha acordado no meio da madrugada apenas para dizer isso, havia o detalhe de que faltavam meses ainda para o aniversário dos filhos. Outro detalhe estranho nas semanas em que antecederam o desaparecimento é que Jean relatou à esposa que queria entrar para a maçonaria e demonstrou até uma certa obsessão por isso, sendo que ele nunca havia demonstrado sequer interesse no assunto. Mas foi na noite anterior ao desaparecimento que as coisas realmente ficaram estranhas, pelo menos daquilo que a investigação e a esposa conseguiram descobrir. Segundo ela, Jean foi até um bloco de escritórios onde seu amigo Stephen Taylor trabalhava e acessou o local pelo estacionamento, se espremendo entre as grades, ao invés de usar a entrada principal. Quando o zelador viu a cena, parou Jean, que disse ao funcionário do local que estava indo encontrar um amigo para pagar uma dívida. O funcionário então contou que Jean parecia extremamente desorientado e até meio incoerente em alguns momentos. Porém, Jean não forçou a entrada no complexo e apenas foi embora depois disso.
Para a esposa, antes do desaparecimento, Jim apenas disse que se ela soubesse o que se passava na cabeça dele, não ficaria preocupada e que a família era mais importante que tudo. Durante as investigações, a polícia também descobriu pegadas de uma bota que poderia ser de Jim, próximo da fábrica que terminava em um gramado de um lago próximo. Buscas então foram feitas no lago, mas nada foi encontrado. Também houve uma testemunha que disse ter visto um homem que correspondia às descrições de Jim correndo desesperadamente para fora da fábrica quando a polícia chegou no prédio para investigar. Todos os funcionários foram também interrogados, mas nenhuma pista foi encontrada. Porém, uma semana depois do desaparecimento, a investigação encontrou na fábrica um barril de ácido com um capacete que provavelmente era de Jim ao lado do barril. Os investigadores então esvaziaram o barril e encontraram dentro o crachá de Jim, um Palm Pilot, que é um assistente digital pessoal que se tornou obsoleto depois da chegada dos smartphones. Também foi encontrado seus óculos de segurança, dinheiro e cartões de crédito, além de sua chave do trabalho. Inclusive, a chave do trabalho de Jim estava sempre em seu chaveiro com o restante das suas chaves. Então, seja lá quem tivesse colocado aquelas chaves ali, a retirou de seu chaveiro. Chaveiro este que nunca foi encontrado. No barril não havia sinais de restos humanos e o ácido que havia no barril era fraco demais para dissolver um corpo humano inteiro em um curto espaço de tempo. E ainda assim, aquele ácido deixaria resíduos que poderiam ser encontrados pelos investigadores. O capacete de Jim também havia sido encontrado anteriormente na fábrica, logo no início das investigações, o que mostrou para os policiais que aquela cena foi plantada ali para que eles a encontrassem. Mas por qual motivo? E quem seria a pessoa que fez aquilo? Durante as investigações, a polícia adotou todo tipo de hipótese de que Jim havia fugido para começar uma nova vida, ou que ele havia tirado a própria vida, ou que alguém tivesse tirado a vida dele. Mas nenhuma evidência de qualquer uma dessas hipóteses foi encontrada, e o caso acabou nunca tendo uma solução, e Jim nunca foi encontrado. Obviamente que a esposa de Jim não ficou nem um pouco satisfeita com isso, e para ela, alguém da fábrica fez aquilo com o seu marido. E talvez aquele barril de ácido com as coisas de Jim era uma dica, era alguém tentando falar para os policiais o que tinha acontecido com ele. Essa pessoa talvez não pudesse falar diretamente com os investigadores, por temer pela própria vida, então criou esse cenário do barril para dar uma dica do que realmente havia acontecido. A esposa de Jim também criticou o trabalho policial, que desistiu muito cedo de investigar os funcionários da fábrica. Afinal, como que ninguém o viu saindo de sua sala? Para ela, Jim provavelmente descobriu algo que não devia na fábrica, e então se livraram dele com a ajuda de vários, se não todos, os funcionários da fábrica. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.